Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais uma aula da disciplina de probabilidade. Na aula de hoje, então, a gente vai continuar, a parte 2 do Teorema de Bayes. Então, a gente vai estudar um pouco uma solução alternativa à utilização da ideia central do Teorema de Bayes, que é muito mais importante do que usar qualquer tipo de fórmula em si. Só relembrando, pessoal, que o Teorema de Bayes, proposto por Thomas Bayes, publicado por seu amigo Richard Price em 1763, nos dá a generalização, então, do conceito aí de probabilidades condicionais e foi, séculos mais tarde, a ideia central do conceito subjetivo de probabilidade que fez nascer, então, uma outra maneira de se fazer inferência, que é a chamada inferência bayesiana. Antes da gente propor essa segunda solução, vamos recordar somente qual que era, então, o enunciado do problema que a gente estava vendo. Então, o enunciado do problema é esse daqui, ó. Então, suponha que um fabricante de sorvetes, ele recebe 20% de todo o leite que utiliza de uma fazenda F1. Então, o fabricante produz sorvetes, então ele recebe leite de várias fazendas e do total que ele recebe, 20% vem da F1, 30% vem de uma fazenda F2 e 50% vem de uma fazenda F3. Tá? Porém, um órgão de fiscalização observou que os leites nessas fazendas tinha uma certa proporção deles que era adulterado. Então, o que foi observado? Que 20% do leite produzido, do total de leite produzido por F1, 20% estava adulterado. Adulterado como? Por adição de água. Enquanto que o total de leite, então, produzido pelas fazendas F2 e F3 era na proporção de 5% e de 2%. Tá? Então, na indústria de sorvetes, os galões aí de leite eles são armazenados então em um refrigerador e não possuem identificação das fazendas. Então você tem um total de leites lá. Então a ideia é o seguinte, tomando um galão aí, ou selecionando um galão ao acaso, qual é a probabilidade então do leite ser proveniente da fazenda F1, dado que ele está adulterado? Então, o que é interessante observar aqui, primeiro, essa probabilidade é uma probabilidade condicional, Nós já temos a informação de que o evento leite adulterado ocorreu, E o leite está associado, além disso, observa que o evento leite adulterado, ele está associado com os outros três eventos, F1, F2, F3, ou seja, o leite adulterado está associado com as três fazendas, porque sabe-se que nas três fazendas o total de leite produzido uma parte deles será adulterado. Então, nós temos três eventos que basicamente não têm relação entre eles, que são os leites que vêm de F1, F2, F3, nada tem relação aí. Porém, a gente tem um outro evento que já ocorreu, que é o evento A, o leite está adulterado, e esse sim tem relação com esses três aí. Então, sempre que a gente tiver esse modelo, essa ideia, nós temos três eventos que a princípio não têm relação, e nós temos um outro evento que já ocorreu e tem relação com esses três, suspeita-se que a ideia central para resolver as probabilidades é por meio do Teorema de Bayes. E aí, na última aula, a gente apresentou então de uma forma formal a solução desse problema. Chegamos nessa solução aqui, ó, 0,065, ou seja, desculpa, esse é do leite ser adulterado. Chegamos nessa proporção, então a probabilidade então do leite ser proveniente da fazenda F1, dado que o leite está adulterado, é o que? 0,6153, ou seja, a chance de vir de F1 é 61,53%, quando você já sabe que o leite está adulterado, tá? A gente chegou nessa solução. E aí a gente generalizou a ideia por trás desse problema e chegamos no Teorema de Bayes aí, tá? Dessa maneira, Então o Teorema de Bayes diz isso, tá? É essa fórmula aqui que a gente pode estar utilizando para resolver. Mas como eu conversei com vocês no final da última videoaula, existe uma outra solução que, na minha opinião, é mais simples, e que utiliza a ideia de caminhos
de probabilidade ou árvore de probabilidade, algo que a gente já viu ali quando a gente estava iniciando esses estudos, né, lá na probabilidade condicional. Então, o teorema de Bayes também pode ser resolvido dessa maneira, tá? De uma maneira até mais simples. Então, vamos tentar colocar então essas informações que nós temos do problema na questão aí da árvore de probabilidade, tá? Então, se a gente escrever as nossas informações, a gente pode construir o seguinte caminho de probabilidade dessa maneira, ó. Então aqui a gente tem a solução 2. Né? Então, ou seja, a gente tem toda a produção de leite, né, que vai ser enviado lá para a fábrica de sorvetes. Então, o leite vem da onde? Né? Do galão que foi selecionado. O leite vem da fazenda F1, ou da fazenda F2, ou da fazenda F3, ou seja, os 3 eventos que basicamente não têm relação nenhuma. Né? Porém, a gente sabe que existe um outro evento que já ocorreu, tá? Mas não vamos entrar nesse detalhe agora. Um outro evento que é o quê? O evento do leite estar adulterado. Né? Então, a quantidade de leite que vem de F1 tem duas possibilidades. Ou ela vai estar adulterada, ou ela não vai estar adulterada. Assim para F2, né? Duas possibilidades. Ou ela vai estar adulterada ou não adulterada. E da F3 também. Ou o leite vai estar adulterado ou não vai estar adulterado. Tá? Ou uma parte dele, né? Claro. Bom, enfim. Então esse é o caminho que nós temos, né? Esse é o caminho que nós temos. Observa que é interessante quando a gente usa a árvore de probabilidade, a gente pode calcular outras probabilidades, né? Como por exemplo, além das probabilidades para cada uma das fazendas, dado que o leite está adulterado, a gente pode calcular as probabilidades para cada uma dessas fazendas, dado que ele não está adulterado. Né? Então esse é o interessante. Eu poderia perguntar qual é a probabilidade então do leite ser proveniente da fazenda F2, dado que ele não está adulterado. Né? Então, a gente pode calcular aí várias probabilidades, né? Não somente aquela que o problema está perguntando. Tá? Ora, então, como que a gente faz isso? A gente tem que tomar, então, a ideia do que está nos exemplos lá. Né? Então, o que a gente tinha? A gente tinha aqui a proporção, né? Então, vamos voltar só no exemplo, para a gente lembrar dos valores. Então a gente tinha aqui, ó, 20% então de todo o leite da fazenda F1 iria para sorvetes, né? Para a fábrica de sorvetes, 30% para F2, 50% para F3. Além disso, a gente tem que 20% do leite produzido por F1 está adulterado, 5% para F2 e 2% para F3. Então vamos colocar isso no diagrama, aqui no caminho de probabilidade, né? Então, colocando essas probabilidades, a gente tem isso daqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, 20%, né, ou a probabilidade do leite ser proveniente, de todo o leite vir de F1 0,20, né, 20%, 30% para F2 e 50% para F3. Agora a gente tem as outras probabilidades, né? Ou seja, o que está em preto, pessoal, são as informações do exercício. O que eu coloquei aqui numa letra, um azul, né? Parece um azul aqui, é aquilo que eu posso construir baseado nesse diagrama aqui, tá? Então, vejam bem, ou seja, o que a gente sabe? Que a probabilidade, então, do leite estar adulterado, né, dado que ele veio da F1, é quem? É 0,20, né? A probabilidade, então, do leite estar adulterado, dado que ele veio da F2, é 0,05, que são 5%. A probabilidade do leite estar adulterado, dado que veio de F3, é o quê? É 0,02. Então, são as informações que nós temos. Porém, o que a gente pode pensar? Ora, se a probabilidade do leite estar adulterado, né, dado que ele veio de F1, é 0,2, então, dele não está adulterado, dado que veio de F1, é 80%, né, o complementar desse 20%. E aqui também, dado que a probabilidade do leite não estar adulterado, dado que ele veio da segunda fazenda, é 95%, né? Ou seja, 0,95, complementar desse. E aqui 0,98, que é o complementar desse. Tá? Então a gente pode trabalhar dessa maneira. Né? Então aqui a gente completou todos os caminhos com suas respectivas probabilidades. Bom, o que aconteceu? O que nós sabemos a informação? Nós sabemos que uma amostra foi coletada e o leite estava adulterado.
né? Então, nós já temos essa informação. Agora, eu quero saber qual é a probabilidade de vir da primeira fazenda, né? É isso que a gente tem que resolver. Então, o evento estar adulterado aconteceu. Então, a gente tem que observar ele. Então, o evento está adulterado, né? Tá pintado aqui de um azul mais clarinho, ó. O evento está adulterado. Isso que importa pra gente. O resto, o não está adulterado, não importa, porque isso não aconteceu, né? Ao coletar então uma amostra ali, a gente percebeu que estava adulterado. E agora a gente quer calcular qual que é a chance desse leite vir de F1, de F2, de F3. Então lembra, pessoal, que aqui está a ideia central de probabilidade condicional. Quando nós estudamos lá no início a probabilidade condicional, o que acontecia com todas as nossas informações, com o nosso espaço amostral? Né? Ele era reduzido ao evento que ocorreu. Né? Então lembra, eu jogava um dado para cima. Um dado, lembra, tinham 6 faces. Né? Tem 6 faces possíveis. E eu falo assim para vocês, olha pessoal, a face que saiu é par. Então, ou seja, você já tinha uma informação que era par. Então, o que aconteceu com o espaço amostral agora no cálculo? Ele é reduzido a 3 possibilidades das 6, né? Porque se ele é par, ou ele pode ser 2, ou ele pode ser 4, ou ele pode ser 6. Aí eu pergunto, qual é a probabilidade de sair 4? Ora, é 1 no total desses 3, né? 1/4. Tá? A ideia é a mesma aqui. O problema, ó, ele foi adulterado. Tá? Então, o adulterado, olha só, se ele veio da F1, qual é a probabilidade então? Né? Qual é a probabilidade do leite vir da fazenda 1 e estar adulterado? É 0 vezes 2 vezes 0, 2. Né? A gente multiplica os caminhos. Ó. 0 vezes 2 vezes 0 vezes 2. Qual é a probabilidade, então, do leite vir da fazenda F2 e ser adulterado? Então, a gente multiplica o caminho. É 0,30 vezes 0,05. Tá? E qual é a probabilidade do evento do leite estar adulterado e vir da fazenda F3, a terceira? Ou seja, caminha novamente, calculamos o caminho. 0,5 vezes 0,2 está aqui. Então, ou seja, essas 3 possibilidades é uma delas que vai ocorrer, né? Ou essa é uma delas que vai acontecer. A gente sabe que o leite foi adulterado. Então, nosso espaço amostral ele foi reduzido para leite estar adulterado, para esse evento. Ou seja, e o que tem aqui, na verdade? O que é essa conta? 0,20 vezes 0,20? É justamente a proporção do leite que veio da fazenda F1, dado que ele já está adulterado, né? E aqui a proporção que veio da fazenda F2 e aqui da proporção da fazenda F3. Ora, então é só a gente estudar o quê? A proporção de leite que veio da fazenda F1 dado, né? Ou seja, no total desses três aí, dessas 3 situações. Então, a probabilidade que nós queremos calcular é a probabilidade do leite ser proveniente do F1, né? Nessa situação, ou seja, 0,20 vezes 0,20, dividido pelo total, ou seja, por esse, mais esse, e compreende aí todo o espaço amostral. Então é isso que a gente faz. Então, a probabilidade então de F1 dado A é o quê? É o 0 vezes 20 vezes 0,20 dividido por essa quantidade, então, que é a soma, né, dessas 3 proporções aqui, proporção de F1, F2, F3, dentro aí na redução do espaço amostral que está adulterado. Então é essa a solução. Vejam, pessoal, que solução mais simples, mais elegante, né? Puro raciocínio. A gente não precisa em nenhum momento ficar pensando em interseção entre eventos, se eles são mutuamente exclusivos, usar a fórmula de Bayes. Não precisa. É só a gente desenhar o caminho de probabilidades. Fora que a gente poderia calcular, então, essa mesma ideia para quando o leite não foi adulterado, né? Então, a gente chega no mesmo resultado, pessoal, de uma forma mais simples, né? Mas até bonita de se apresentar, tá certo? Então, essa é a solução do caminho de probabilidade. Observem que é a mesma ideia de quando a gente calculava, usava esses caminhos nos exemplos que a gente estudou lá para probabilidades condicionais, né? Mas não no interesse do cálculo da probabilidade condicional, e sim no interesse do cálculo quando uma e outra situação está acontecendo, né? Ou seja, esse produto significa que é uma probabilidade da interseção, né? Daquela área, né? Daquela área naquele desenho, ou seja, é a probabilidade de F1 e de F3, né? É somente daquela área, ou seja, é a proporção de leite que veio da fazenda F1 ser adulterado, ou seja, de toda a produção de F1,
qual que é a proporção de leite que está adulterado. É isso aqui, ó, né? É 0,20 vezes 0,20, tá? E assim que a gente resolve, né? Então, aí está a solução, tá ok? Bom, então aqui, pessoal, nesses slides tem outros problemas, tá? Tem um exercício 1, que vai envolver também aí o estudo, ó, de análises clínicas de 3 laboratórios, e você tem uma chance desses laboratórios realizarem essas análises com erro, né? Então, é a mesma ideia, você tem 3 eventos, que seria a chance de vir de um laboratório 1, A, B e C, e você tem a chance aí de um evento E, que significa o exame, o resultado da análise sair errada, né? Aqui a mesma ideia, no diagnóstico médico, você tem então a chance lá, o indivíduo tem a doença e não tem a doença, né? E aí você tem a chance desse resultado do exame, né, para identificar aí, ou seja, a detecção aí ela vinha errada ou não. Ou seja, essa ideia dos falsos positivos e dos falsos negativos, né? Ou seja, o falso positivo é quando a pessoa é indicado no teste que ele está doente, mas na verdade ela não está. Ou o falso negativo indica que ela não está, mas na verdade ela está, né? Que é muito comumente utilizado, a gente ouve muito falar nessa época do coronavírus, da doença do Covid-19, né? Em que essas questões dos testes, né? Então, existem testes, por exemplo, os testes rápidos, que eles têm uma maior chance de acusar um falso negativo, um falso positivo, está associado com o quê? Com a ideia de Bayes. Só que nesse caso a gente só tem duas situações, não tem três, né? Você tem ou a pessoa está doente ou não está doente, você tem aí a análise do exame, tá? E esse terceiro aqui que está associado a problemas de impressoras, né? E com falha, os problemas da impressora e com falha. Então, você tem aí três tipos de problemas: problemas associados a máquinas, a programas e outros tipos de problemas, e você tem a falha da impressora. Então, observe que são três associados aí, né? Então, a aula de hoje termina por aqui. É interessante que vocês tentem fazer esses três exercícios, tá, pessoal? Porque vocês vão conseguir aprender mais sobre a ideia de Bayes, sobre o teorema de Bayes, se vocês fizerem mais exercícios. Então, tentem fazer esses exercícios e na próxima aula a gente pode estar resolvendo eles aí. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso. Então, até uma próxima. Até mais, pessoal.